CEO millonario escucha a una niña pobre tocar el piano en el metro y revela un secreto increíble. Uma manhã comum na estação de metrô da Sé em São Paulo, um descompassado coro de voces e ruídos de pessoas apressadas preenchia el aire. Era el cenário perfecto para Sebastián Almeida, o CEO bilionário de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, que, como siempre, estava inmerso en su rotina acelerada. Palabras como eficiencia y lucro eran o seu mantra. Porém, en meio ao caos, algo diferente llamó su atención. Un son doce y melancólico invadió sus oídos. Era un piano, y quien tocaba era una joven de cabelos cacheados, con un olhar intenso y soñador. A menina, chamada Luisa, era apenas una filha de inmigrantes que batallaba diariamente para ayudar. Sua família, cada nota que escorria de suas mãos angelicais parecia ter vida própria, combinando tristeza e esperança numa equilibrada dança musical. O metrô, com sua habitual correria, silenciou por um minuto, enquanto todos se deixavam levar pela mágica que surgia ali, naquele espaço tão comum. Sebastian parou. O peso das reuniões, dos gráficos e da pressão do mercado foram substituídos por um nó na garganta. Era como se aquelas notas atravessassem não apenas a estação, mas também as barreiras do seu coração acomodado. Ele se lembrou dos sonhos da infância, das melodias que nunca teve coragem de seguir, e do clamor do menino que foi deixado para trás. Um desejo exato e profundo brotou em meio ao seu mundo superficial. Conforme a música se intensificava, ele se aproximou, e Luísa, percebendo. Seu olhar fixo, sorriu timidamente. A conexão foi imediata. Entre notas e acordes, suas vidas se entrelaçaram. Sebastian, intrigado e tocado, decidiu se apresentar. Conversaram sobre a infância, as aspirações não realizadas, e a jovem revelou seu sonho: ser admitida na escola de música mais renomada da cidade. A paixão dela pela música era palpável, e ele sentiu a necessidade de ajudar, não só por ela, mas pela evocação de sua própria juventude perdida. E foi neste momento íntimo que Sebastian, num impulso confessional, revelou a ela um segredo que guardou toda a vida. Ele não era apenas um CEO bilionário. Havia uma história de dor e disfunção familiar que o acompanhava. Sussurrou sobre a pressão de um pai autoritário e a ausência de amor, o que o levou a se distanciar. De suas raízes e buscar refúgio no sucesso a qualquer custo. Mas o que ele não esperava era o ardil de um concorrente, que logo descobriu suas vulnerabilidades. Um escândalo começou a rondar a cúpula das redes sociais. O CEO bilionário tem um segredo obscuro, e ele quer proteger a sonhadora garota do metrô. O preço disso poderia ser enorme, não apenas para sua reputação, mas também para a chance de Luísa conseguir a bolsa tão sonhada. A conexão entre eles, tão pura e frágil, agora estava sob a sombra de ameaças externas que poderiam destruir ambos. O que eles fariam? Como proteger seus sonhos e suas verdades sem colocar em risco o que mais amavam? As perguntas ecoavam, enquanto a música de Luísa se tornava um lamento suave, refletindo a incerteza. Do caminho à frente. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, dale a ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. En cuanto a la música de Luísa, se transformaba en un lamento suave. Sebastián sentiu a pressão aumentar. O olhar dela, tímido e esperançoso, o prendia a um momento que parecia mágico. Mas a tensão crescia. O eco abafado dos murmúrios ao redor começou a se intensificar. As pessoas se afastavam, sussurrando. Seus olhos se voltavam para o smartphone de um homem à distância. E essa é a menina do metrô? A voz do homem ecoou estridentemente, cortando o ar. Todos precisam saber o que o CEO bilionário está fazendo na estação.
Ele quer salvar a filha dos imigrantes. O tom sarcástico dele fez o coração de Sebastian despencar. O que realmente estava acontecendo? Luísa parou de tocar. O som do piano silenciou como um sonho interrompido. As pessoas se viraram e o metrô, que até então parecia um abrigo de sentimentos, se tornou um palco de fofocas e olhares curiosos. O que você vai fazer por ela? Outro murmurou. Será que ele pretende usar a garota como uma jogada de marketing? Sebastian olhou para a jovem e viu pânico em seus olhos. Ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não, não é isso, ele tentou dizer, mas a voz saiu embargada. Luísa, seu sonho de ser artista, suas âncoras ao mundo, tudo ameaçado. A vergonha começou a subir pelo seu pescoço. Era a própria fragilidade dela, a beleza da música, agora se enredando em um escândalo. É só um momento, ele segurou a mão dela. A pressão em sua própria alma era sufocante. Mas Luísa estava assustada. Seus lábios tremiam. Sebastian, eu... Antes que ela pudesse terminar, o rapaz que gritou se aproximou mais. Um sorriso malicioso no rosto. Senhor Almeida, as pessoas adoram uma boa história. Que tal uma entrevista? Ele levantou o celular. Os flashes começaram a piscar, capturando não apenas a imagem, mas as fragilidades expostas. Você não tem ideia do que está fazendo! Sebastian gritou, a fúria e o medo se misturando dentro dele. Mas enquanto ele tentava proteger Luísa, uma maioria de olhares repulsos lançou uma sombra ainda mais escura sobre a cena. Então, de repente, o alarme do metrô soou. Um grupo de homens de perno apareceu na plataforma. Eles tinham uma presença imponente e uma expressão de determinação. É o CEO! Temos que falar com ele! Um deles gritou, cortando o ar como uma faca. Era um aviso, uma ameaça velada. Diante do olhar incrédulo de Luísa e de todos que observavam, Sebastian sentiu sua vida se desfazer rapidamente. Esses homens não eram apenas qualquer um. Eram membros de um conglomerado rival, um dos maiores concorrentes de sua empresa. Um deles, um ex-amigo transformado em inimigo, fez um gesto que parecia uma armadilha. De repente, Sebastian se lembrou de algo que havia esquecido. O que aconteceu com o projeto que você me disse? Era um plano, não um plano B. Mas qual a relação disso com Luísa? As palavras saíram antes de pensar. O impacto foi como um tiro em um espaço tranquilo. Luísa arregalou os olhos, alarmada. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, mas a expressão dela mudava de confusa para assustada. As sombras de segredos começaram a se erguer à sua volta. A multidão sussurrava. O clima estava tenso. E a música, que antes era um bálsamo, agora era o eco distante. Tudo estava desmoronando. O coração de Sebastian batia mais rápido, enquanto ele tentava encontrar uma maneira de proteger Luísa. De repente, uma mulher na multidão gritou, sua voz cortante como vidro. É verdade? Você está usando a menina para se vingar? O que estava acontecendo? Os rostos tomaram formas de julgamento, seus olhos, espelhos de desgosto. Ela olhou para Sebastian, esperando uma explicação que parecia impossível de entregar. O pesado silêncio foi cortado apenas pelo beicinho de Luísa. Então, no meio do caos, algo saltou dentro de Sebastian. Uma revelação. Que segredos estavam entrelaçados entre eles? E se Luísa não fosse apenas uma menina sonhadora, mas uma peça-chave em um tabuleiro muito maior do que podia imaginar? Ele levou a mão. A cabeça, a tensão estonteou. Luísa, eu! Mas as palavras falharam. O murmúrio da multidão se intensificou. E no beijo frio do desespero, Sebastian percebeu que a música havia se calado. E que estava no horizonte? O que isso significava para eles? A fragilidade daquela conexão entre eles agora parecia um fio prestes a arrebentar. Sebastian sentiu que a realidade estava se desmoronando ao seu redor. O murmúrio da multidão crescia, ansioso, como se esperasse o próximo ato de uma tragédia. Ele olhou para Luísa, a pequena garota de sonhos grandes, e viu a confusão em seu rosto. O peso das palavras que não conseguiam se formar o afligia. Tudo estava se tornando um pesadelo vivo. Calma, pessoal! Tentou gritar,
mas suas palavras foram abafadas pelo ruído crescente. Os flashes dos celulares cortavam o ar. Panelas de pressão prestes a explodir. Ele precisava agir rápido. Luísa estava paralisada, o olhar perdido. Sebastião, o que está acontecendo? A voz dela tremia, e ele sentiu o aperto em seu próprio peito, o desespero tomando conta. Ele queria protegê-la, mas o que poderia fazer diante de tantos olhos curiosos e críticos? Então, sem aviso, algo inesperado aconteceu. Um brado veio de um homem na multidão, um desconhecido, mas sua voz ressonou como um trovão. A verdade é que Luísa é mais do que apenas uma sonhadora. Ele avançou, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Ela é a filha de um famoso artista que desapareceu anos atrás. A confusão espalhou-se como fogo em palha seca. Sebastião ficou paralisado. Cada célula do seu corpo vibrava com o choque daquela revelação. Luísa, filha de um artista famoso? Aquilo não estava nos planos. O que você está dizendo? Sebastian esfregou os olhos, como se começasse a ver um pesadelo em preto e branco se tornando colorido. O homem continuou, com uma assertividade quase cruel. Sim, o pai dela era um compositor renomado. Ele escondeu Luísa para protegê-la dos perigos da fama. Essa música é seu legado. E você quer usar a criança que está em um caminho repleto de perigos? A multidão russou instantaneamente. O ar estava espesso, como se o próprio metrô estivesse segurando a respiração. Os rostos ao redor passaram de crítica a curiosidade, como se tivessem sido atingidos por um relâmpago. Luísa encarou Sebastian, o pânico tomando conta de seus olhos castanhos. Isso é verdade? A voz dela falhou. Um fio de esperança e medo entrelaçado. Ela não sabia, e tudo estava desmoronando em torno dela. Sebastian sentiu que o mundo girava. Ele não podia deixar isso acontecer. Não assim, não agora. Luísa, eu... As palavras não saíam. E então, um grupo de homens se aproximou, atraídos pela conversa. Eles pareciam intimidantes, com olhares que poderiam perfurar aço. Estamos aqui para ajudar você, Luísa, um deles disse, o tom condescendente. Sabemos quem você realmente é. Venha conosco. Um pânico novo crescendo em Sebastião. Ele se moveu para proteger Luísa. Mas, no fundo, sabia que aquilo poderia ser verdade. Tudo o que ele conhecia, todas as suas certezas, balançaram. O passado da garota poderia significar um futuro muito diferente. Você precisa de mim, Luísa, ele gritou, voz suando desesperada, hein? Meio ao caos, ela segurou sua mão, mas olhava para os estranhos que a cercavam. E então a multidão começava a se agitar, murmurando, trocando olhares, como se o que acontecer a seguir fosse um mistério revelado diante deles. O que Sebastião não sabia era que a cena que se desenrolava ali, em flashes e gritos, era apenas o começo. Todos estavam prestes a descobrir que Luísa não era apenas a sonhadora e vulnerável menina que parecia ser. Ela era uma peça central em um jogo muito maior. Uma chave que poderia abrir portas para um passado que muitos desejaram esquecer. Enquanto o caos parecia se intensificar ao redor, Sebastião percebeu que a conexão que havia formado com Luísa poderia ser a única coisa que ele ainda poderia salvar. Os olhos dela brilhavam com lágrimas, e ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. O que aconteceria agora? E se eles estivessem todos errados sobre quem era realmente Luísa? No silêncio que se seguiu, antes do estrondo do próximo ato, Sebastian segurou a mão dela e sussurrou quase como um voto. Nós vamos descobrir isso juntos. Mas o que estava se aproximando poderia ser um perigo desconhecido, e o que aconteceria a seguir era um questionamento muito mais profundo e escuro, onde nem mesmo os segredos mais sombrios poderiam se esconder. Sebastian sentiu que a realidade estava se desmoronando ao seu redor. O murmúrio da multidão crescia, ansioso, como se esperasse o próximo ato de uma tragédia. Ele olhou para Luísa, a pequena garota de sonhos grandes, e viu a confusão em seu rosto. O peso das palavras que não conseguiam se formar o afligia. Tudo estava se tornando um pesadelo vivo. Calma, pessoal! Tentou gritar. Mas suas palavras foram abafadas pelo ruído crescente.
Os flashes dos celulares cortavam o ar. Panelas de pressão prestes a explodir. Ele precisava agir rápido. Luísa estava paralisada, o olhar perdido. Sebastian, o que está acontecendo? A voz dela tremia, e ele sentiu o aperto em seu próprio peito, o desespero tomando conta. Ele queria protegê-la, mas o que poderia fazer diante de tantos olhos curiosos e críticos? Então, sem aviso, algo inesperado aconteceu. Um brado veio de um homem na multidão, um desconhecido, mas sua voz ressoou como um trovão. A verdade é que Luísa é mais do que apenas uma sonhadora. Ele avançou, os olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Ela é a filha de um famoso artista que desapareceu anos atrás. A confusão se espalhou como fogo em palha seca. Sebastian ficou paralisado. Cada célula do seu corpo vibrava com o choque daquela revelação. Luísa? Filha de um artista famoso? Aquilo não estava nos planos. O que você está dizendo? Sebastian esfregou os olhos, como se começasse a ver um pesadelo em preto e branco, se tornando colorido. O homem continuou, com uma assertividade quase cruel. Sim, o pai dela era um compositor renomado. Ele escondeu Luísa para protegê-la dos perigos da fama. Essa música é seu legado. E você quer usar a criança que está em um caminho repleto de perigos? A multidão hushed instantaneamente. O ar estava espesso, como se o próprio metrô estivesse segurando a respiração. Os rostos ao redor passaram de crítica a curiosidade, como se tivessem sido atingidos por um relâmpago. Luísa encarou Sebastian, o pânico tomando conta de seus olhos castanhos. Isso é verdade? A voz dela falhou. Um fio de esperança e medo entrelaçado. Ela não sabia. E tudo estava desmoronando em torno dela. Sebastian sentiu que o mundo girava. Ele não podia deixar isso acontecer. Não assim, não agora. Luísa, eu. As palavras não saíam. E então um grupo de homens se aproximou, atraídos pela conversa. Eles pareciam intimidantes, com olhares que poderiam perfurar aço. Estamos aqui para ajudar você, Luísa. Um deles disse, o tom condescendente. Sabemos quem você realmente é. Venha conosco. Um pânico novo crescendo em Sebastian. Ele se moveu para proteger Luísa. Mas, no fundo, sabia que aquilo poderia ser verdade. Tudo o que ele conhecia, todas as suas certezas, balançaram. O passado da garota poderia significar um futuro muito diferente. Você precisa de mim, Luísa, ele gritou, a voz soando desesperada em meio ao caos. Ela segurou sua mão, mas olhava para os estranhos que a cercavam. E então, a multidão começava a se agitar, murmurando, trocando olhares, como se o que acontecera a seguir fosse um mistério revelado diante deles. O peso da verdade pairava no ar, e Sebastian percebeu que não só Luísa, mas ele próprio estava prestes a enfrentar uma tempestade. O homem que falou anteriormente sorriu, mas não era um sorriso gentil. Tinha um brilho de superioridade. Você sabia, não é, CEO? A última composição do pai dela, Ecos, do passado, ficou desaparecida por tanto tempo e agora pode estar ao seu alcance. O que você vai fazer com isso? A pergunta cortou como uma faca. Sebastian sentiu um nudo no estômago. O que ele não sabia era que a música que Luísa tocava tinha o poder não só de transformá-la, mas de expor segredos sombrios que ele tinha guardado. A verdade e o peso daquela revelação o atingiram como uma onda implacável. Os murmúrios da multidão aumentaram. Puxaram o foco de Sebastian e uma sensação de impotência o dominou. Como ele poderia proteger Luísa e seus sonhos, enquanto seu próprio passado estava prestes a se revelar de uma forma devastadora? O que mais estavam escondendo? E qual era o verdadeiro preço para todos aqueles que estavam envolvidos? Enquanto o caos parecia se intensificar ao redor, Sebastian percebeu que a conexão que havia formado com Luísa poderia ser a única coisa que ele ainda poderia salvar. Os olhos dela brilhavam com lágrimas, e ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. A pergunta pulsava em sua mente. E se a música fosse apenas o começo de uma verdade que nem ele estava preparado para enfrentar? Sebastian sentiu que o mundo girava ao seu redor.
O homem na multidão, com olhos determinados, pronunciou palavras que pareciam pesadas como chumbo. Sim, o pai dela era um compositor renomado. Ele escondeu Luísa para protegê-la dos perigos da fama. Essa música é seu legado, e você quer usar a criança que está num caminho repleto de perigos? O murmúrio da multidão se intensificou, misturando-se com risos nervosos e sussurros de incredulidade. Sebastian ficou paralisado. Um nudo se formou em sua garganta. Como isso era possível? Ele olhou para Luísa, que agora tinha os olhos arregalados, refletindo um misto de choque e esperança. Sua vida inteira estava prestes a mudar, mas e a dela? Luísa, tentou falar, mas as palavras falharam. A multidão agora estava dividida, alguns expressando dúvidas, outros se aproximando, atraídos pelas provocações daquele homem. Os homens que se apresentaram como protetores começaram a cercar Luísa. Havia uma possessiva, como se ela fosse um troféu, e isso fez o batimento cardíaco de Sebastian acelerar. Não! Gritou Sebastian. Ela não vai a lugar nenhum. Ele fez um movimento impulsivo para proteger Luísa, sua mão segurando a dela com força, como se a vida dela dependesse disso. Mas a multidão estava inquieta, a tensão aumentando a cada segundo. O que está acontecendo? Perguntou Luísa, sua voz tremendo de confusão. É verdade, Luísa? Ele questionou, tentando entender. O que aquele homem dizia poderia ter alguma veracidade? E se a música que ela tocava realmente fosse um legado deixado por um pai famoso? Um misto de medo e desespero começou a tomar conta dele, como uma onda prestes a desabar. Então, em um movimento abrupto, o homem da multidão avançou, puxando um documento dobrado do bolso. Esta é a prova, a identificação de Luísa como filha de um artista desaparecido. Não estão vendo? Essa garota está envolvida em um ciclo que se estende além do que imaginam. Ele segurou o papel no ar. A multidão silenciou instantaneamente. Todos os olhares fixos no pedaço de papel, ávidos por respostas. Luísa, a filha dos imigrantes que tocava piano no metrô, era na verdade filha de um famoso compositor português que havia desaparecido. A revelação ecoou como uma explosão. Os murmúrios se tornaram um rugido, as câmeras piscando na direção dela, flashes ofuscantes que pareciam capturar não apenas a imagem, mas a essência da cena. É mentira! Gritou Sebastian, sua voz cheia de desespero. Luísa, não ouça isso! Mas a sua coragem estava se esvaindo diante da pressão. Como ele poderia proteger Luísa de algo tão grandioso? O que significava isso para eles dois? Sebastian, quem sou eu realmente? Perguntou Luísa, entre lágrimas, a fascinação em seu olhar se misturando com o medo. As palavras dela o atingiram como uma faca. O peso daquela ignorância estava esmagando, e ele percebeu que não tinha todas as respostas. Então, de repente, um grito cortante ecoou pelo metrô. Parem! Não a levem! A voz era familiar, um sobrenome que Sebastian não esperava ouvir. Era a irmã do ex-amigo que estava no meio da multidão. Uma mulher de expressão decidida, que se aproximou com uma urgência quase visceral. Sebastian ficou chocado. Como você? Não é hora de perguntas. Só vá! Ela exclamou, olhando para Luísa, com um misto de medo e determinação. Você não sabe do que eles são capazes. Eles não querem ajudar, apenas querem usá-la. O clima ficou elétrico. Luísa parecia confusa. A confusão dela era palpável. O tumulto aumentava. E a multidão estava quase se dividindo entre apoiadores e opositores. A sensação de que algo havia mudado, que havia escuridão por trás das aparências, pendia no ar como uma tempestade prestes a estourar. Sebastian sentiu um frio na espinha. Ele não sabia em quem confiar. Mas uma coisa era clara. Aquele dia no metrô, que começou como uma singela apresentação de música, agora se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Ele precisava agir rápido, antes que Luísa se tornasse um peão nesse jogo que estava muito além de sua compreensão. Luísa, precisamos ir, agora! Afirmou Sebastian, puxando-a em direção à saída, seus instintos gritando para proteger a garota que tinha se tornado muito mais que uma sonhadora em um metrô. Mas não havia como escapar daquela verdade que agora o seguia, como uma sombra.
O que mais estava por vir? Ele sabia que essa revelação era apenas o começo de algo muito maior. A música, o passado de Luísa, o jogo de poder envolvendo sua família, tudo estava prestes a explodir em suas vidas. E ele estava determinado a descobrir os segredos. Não só para Luísa, mas também para se entender antes que tudo desmoronasse. Sebastian sentiu que o mundo girava ao seu redor. O homem na multidão, com olhos determinados, pronunciou palavras que pesavam como chumbo. Sim, o pai dela era um compositor renomado. Ele escondeu Luísa para protegê-la dos perigos da fama. Essa música é seu legado, e você quer usar a criança que está aí em um caminho repleto de perigos? Os murmúrios da multidão se intensificaram, misturando risos nervosos e sussurros de incredulidade. Sebastião ficou paralisado, um nó se formou em sua garganta. Como isso era possível? Ele olhou para Luísa, que agora tinha os olhos arregalados, refletindo um misto de choque e esperança. A vida dela estava prestes a mudar, mas e a dele? Luísa, tentou falar, mas as palavras falharam. A multidão agora estava dividida, alguns expressando dúvidas, outros se aproximando, atraídos pelas provocações daquele homem. Eles pareciam famintos por uma história, prontos para devorar cada segundo. Estamos aqui para ajudar você, Luísa, disse um deles, com um sorriso que não parecia sincero. Sabemos quem você realmente é. Venha conosco. A maneira como se dirigiu a ela era quase possessiva, como se ela fosse um troféu, e isso fez o batimento cardíaco de Sebastian acelerar. Não! Gritou Sebastian. Ela não vai a lugar nenhum. Puxou Luísa para mais perto, sua mão segurando a dela com força, como se a vida dela dependesse disso. Mas a multidão estava inquieta, a tensão aumentando a cada segundo. O que está acontecendo? Perguntou Luísa, sua voz trêmula. Luísa, não acredite neles, ele insistiu. Mas a verdade estava ali, pairando no ar como um fantasma. O homem sorriu, um sorriso que misturava arrogância e satisfação. Você tem um legado, Luísa, e nós sabemos como trazê-lo à tona. Sebastian, quem sou eu realmente? Perguntou Luísa, entre dentes, a angústia fazendo sua voz. Falhar. As palavras dela o atingiram como uma facada. E então, uma mulher surgiu na multidão. Os olhos dela eram conhecidos. Era a irmã do ex-amigo de Sebastian. Uma expressão decidida, mortificada a guiava. O que você está fazendo aqui? Gritou para o homem que havia falado antes. Esta garota é uma peça-chave. O homem riu, com a confiança que só um predador pode ter. E você não vai negar que isso pode mudar tudo, não é? O clima ficou elétrico. Luísa parecia confusa. A confusão dela era palpável. O tumulto aumentava e a multidão estava quase se dividindo entre apoiadores e opositores. Luísa, cuidado! Sebastian gritou. Mas era como se as palavras ficassem travadas em sua garganta. Então, em um momento de pura tensão, o homem levantou um celular. Suas ações abruptas chamando a atenção de todos. E se eu disse que Luísa não é apenas filha de um artista? E se eu revelasse que ela encerra algo muito mais sombrio? Um mistério que pode abalar este sistema que você todos adoram. Uma herança que pode explodir esse mundo digital. A multidão se acomodou, confusa. Sebastian sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais ele não sabia? A cada palavra que saía da boca do homem, a pressão em seu peito aumentava. Você precisa de Luísa, mas ela não é sua marionete, gritou a mulher, sabendo agora que a verdade poderia ser ainda mais profunda. Do que você está falando? Sebastian perguntou, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. Ele olhou para Luísa, que começava a chorar. Não, não, não. E o homem riu novamente. A verdade, meu caro, é que Luísa é a chave para algo que pode mudar tudo. O legado não é só artístico. Existe algo mais sombrio, algo que a família dela escondeu por gerações. As palavras deixaram todos em estado de choque. A ideia de que Luísa poderia ser parte de um mistério ainda maior, algo tão sério que poderia mudar tudo o que conheciam, pairava no ar. O silêncio foi absoluto. Sebastião olhou em volta e viu a multidão atenta. Ele sentiu a pressão aumentar.
Um nó se formando em seu estômago. Luísa, vamos sair daqui! Exclamou, buscando a saída. Mas a multidão não permitia. Não havia espaço. E então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Um homem de terno negro avançou, rapidamente segurando um documento. Você tá errado, gritou para o primeiro homem. A família de Luísa não pode saber. A herança dela é pior do que todos imaginam. As palavras ecoaram, como um trovão. A confusão se transformou em alucinação. O que mais estavam escondendo? Quem era Luísa? Sebastian estava paralisado, suas esperanças repletas de agonia, enquanto tudo à sua volta desmoronava. O que aconteceria agora? Aquela revelação poderia mudar tudo. Ou pior, destruir tudo que eles amavam. Sebastian sentiu que o mundo girava ao seu redor. O homem na multidão, com olhos determinados, pronunciou palavras que pesavam como chumbo. Sim, o pai dela era um compositor renomado. Ele escondeu Luísa para protegê-la dos perigos da fama. Essa música é seu legado. E você quer usar a criança que está em um caminho repleto de perigos. Os murmúrios da multidão se intensificaram, misturando risos nervosos e sussurros de incredulidade. Sebastian ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta. Como isso era possível? Ele olhou para Luísa, que agora tinha os olhos arregalados, refletindo um misto de choque e esperança. A vida dela estava prestes a mudar. Mas e a dele? Luísa, tentou falar, mas as palavras falharam. A multidão agora estava dividida, alguns expressando dúvidas, outros se aproximando, atraídos pelas provocações daquele homem. Eles pareciam famintos por uma história, prontos para devorar cada segundo. Estamos aqui para ajudar você, Luísa, disse um deles, com um sorriso que não parecia sincero. Sabemos quem você realmente é. Venha conosco. A maneira como se dirigiu a ela é a quase possessiva, como se ela fosse um troféu, e isso fez o batimento cardíaco de Sebastian acelerar. Não! Gritou Sebastian. Ela não vai a lugar nenhum! Puxou Luísa para mais perto, sua mão segurando a dela com força, como se a vida dela dependesse disso. Mas a multidão estava inquieta, a tensão aumentando a cada segundo. O que está acontecendo? Perguntou Luísa, sua voz trêmula. Luísa, não acredite neles! Ele insistiu, mas a verdade estava ali, pairando no ar como um fantasma. O homem sorriu. Um sorriso que misturava arrogância e satisfação. Você tem um legado, Luísa, e nós sabemos como trazê-lo à tona. Sebastian, quem sou eu realmente? Perguntou Luísa entre lágrimas, a angústia fazendo sua voz falhar. As palavras dela o atingiram como uma facada. E então, uma mulher surgiu na multidão. Os olhos dela eram conhecidos. Era a irmã do ex-amigo de Sebastian. Uma expressão decidida, mortificada, a guiava. O que você está fazendo aqui? Gritou para o homem que havia falado antes. Esta garota é uma peça-chave. O homem riu com a confiança que só um predador pode ter. E você não vai negar que isso pode mudar tudo, não é? O clima ficou elétrico. Luísa parecia confusa. A confusão dela era palpável. O tumulto aumentava. E a multidão estava quase se dividindo entre apoiadores e opositores. Luísa, cuidado! Sebastian gritou. Mas era como se as palavras ficassem travadas em sua garganta. Então, em um momento de pura tensão, o homem levantou um celular. Suas ações abruptas chamando a atenção de todos. E se eu disser que Luísa não é apenas filha de um artista? E se eu revelasse que ela encerra algo muito mais sombrio? Um mistério que pode abalar este sistema que você todos adoram? Uma herança que pode explodir esse mundo digital. A multidão se acomodou confusa. Sebastian sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais ele não sabia? A cada palavra que saía da boca do homem, a pressão em seu peito aumentava. Você precisa de Luísa, mas ela não é sua marionete, gritou a mulher, sabendo agora que a verdade poderia ser ainda mais profunda. Do que você está falando? Sebastian perguntou, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. E olhou para Luísa, que começava a chorar. Não, não, não! E o homem riu novamente. A verdade, meu caro,
é que Luísa é a chave para algo que pode mudar tudo. O legado não é só artístico. Existe algo mais sombrio. Algo que a família dela escondeu por gerações. As palavras deixaram todos em estado de choque. A ideia de que Luísa poderia ser parte de um mistério ainda maior, algo tão sério que poderia mudar tudo o que conheciam, pairava no ar. O silêncio foi absoluto. Sebastião olhou em volta e viu a multidão atenta. Ele sentiu a pressão aumentar, um nó se formando em seu estômago. Luísa, vamos sair daqui, exclamou, buscando a saída. Mas a multidão não permitia. Não havia espaço. E então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Um homem de terno negro avançou rapidamente, segurando um documento. Você tá errado, gritou para o primeiro homem. A família de Luísa não pode. Saber, a herança dela é pior do que todos imaginam. O homem de terno negro começou a desfazer as palavras do primeiro, e logo todos no metrô estavam com os olhos fixos nele. O que poderia ser mais horrível do que o que já foi revelado? E então ele arrancou o documento de sua pasta e disse: aqui está. O nome dela está na lista dos desaparecidos e possui uma herança que envolve muito mais do que música. As palavras do homem reverberaram. E Sebastian sentiu que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. A multidão se agitou, os rostos se tornaram pálidos, e Luísa, olhando entre os dois homens, parecia confusa e aterrorizada. Luísa, você não pode! Sebastian começou, mas era tarde demais. O homem do documento ergueu uma folha amarelada, e todos podiam ler: Luísa Almeida, filha do famoso compositor, desaparecida em circunstâncias misteriosas, supostamente ligada a um caso de corrupção que abala fundações de poder. A confusão se transformou em pânico. Sebastião sentiu o ar se esvair. O que significava isso? Enquanto a multidão ao redor deles se agitava e os murmúrios se transformavam em gritos, Sebastião percebeu que Luísa não era apenas uma sonhadora do metrô, mas alguém com uma ligação a um passado obscuro. A tensão aumentou. E ele sabia que aquele era o momento que mudaria tudo. Eu só queria ajudá-la, pensou. Mas ele estava lidando com forças que não compreendia. Agora, Luísa estava no centro de um jogo muito maior do que ele poderia imaginar. E a única certeza que tinha era que os segredos dela, assim como os dele, estavam prestes a serem expostos de uma forma devastadora. O que mais viria à tona? Sebastian sentiu que o mundo girava ao seu redor. O homem na multidão, com olhos determinados, pronunciou palavras que pesavam como chumbo. Sim, o pai dela era um compositor renomado. Ele escondeu Luísa para protegê-la dos perigos da fama. Essa música é seu legado. E você quer usar a criança que está em um caminho repleto de perigos? Os murmúrios da multidão se intensificaram, misturando risos nervosos e sussurros de incredulidade. Sebastian ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta. Como isso era possível? Ele olhou para Luísa, que agora tinha os olhos arregalados, refletindo um misto de choque e esperança. A vida dela estava prestes a mudar. Mas e a dele? Luísa, tentou falar, mas as palavras falharam. A multidão agora estava dividida. Alguns expressando dúvidas, outros se aproximando, atraídos pelas provocações daquele homem. Eles pareciam famintos por uma história, prontos para devorar cada segundo. Estamos aqui para ajudar você, Luísa, disse um deles, com um sorriso que não parecia sincero. Sabemos quem você realmente é. Venha conosco. A maneira como se dirigiu a ela era quase possessiva, como se ela fosse um troféu. E isso fez o batimento cardíaco de Sebastião acelerar. Não! Gritou Sebastião. Ela não vai a lugar nenhum. Puxou Luísa para mais perto, sua mão segurando a dela com força, como se a vida bela dependesse disso. Mas a multidão estava inquieta, a tensão aumentando a cada segundo. O que está acontecendo? Perguntou. Luísa, sua voz trêmula. Luísa, não acredite neles, ele insistiu. Mas a verdade estava ali, pairando no ar como um fantasma. O homem sorriu, um sorriso que misturava arrogância e satisfação. Você tem um legado, Luísa, e nós sabemos como trazê-lo à tona. Sebastião, quem sou eu realmente? Perguntou Luísa, entre lágrimas, a angústia fazendo sua voz falhar. As palavras dela o atingiram como uma facada. E então,
uma mulher surgiu na multidão. Os olhos dela eram conhecidos. Era a irmã do ex-amigo de Sebastião. Uma expressão decidida e mortificada guiava. "O que você está fazendo aqui?" gritou para o homem que havia falado antes. "Esta garota é uma peça-chave." O homem riu, com a confiança que só um predador pode ter. "E você não vai negar que isso pode mudar." "Pudo, não é?" O clima ficou elétrico. Luísa parecia confusa. A confusão dela era palpável. O tumulto aumentava e a multidão estava quase se dividindo entre apoiadores e opositores. "Luísa, cuidado!" Sebastião gritou, mas era como se as palavras ficassem travadas em sua garganta. Então, em um momento de pura tensão, o homem levantou um celular, suas ações abruptas chamando a atenção de todos. E se eu disser que Luísa não é apenas filha de um artista? E se eu revelasse que ela encerra algo muito mais sombrio? Um mistério que pode abalar este sistema que vocês todos adoram. Uma herança que pode explodir esse mundo digital. A multidão se acomodou confusa. Sebastião sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais ele não sabia? A cada palavra que saía da boca do homem, a pressão em seu peito aumentava. "Você precisa de Luísa, mas ela não é só marionete", gritou a mulher, sabendo agora que a verdade poderia ser ainda mais profunda. "Do que você está falando?" Sebastião perguntou, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. Ele olhou para Luísa, que começava a chorar. "Não, não, não!" E o homem riu novamente. "A verdade, meu caro, é que Luísa é a chave para algo que pode mudar tudo. O legado não é só artístico, existe algo mais sombrio. Algo que a família dela escondeu por gerações." As palavras deixaram todos em estado de choque. A ideia de que Luísa poderia ser parte de um mistério ainda maior, algo tão sério que poderia mudar tudo o que conheciam, pairava no. O silêncio foi absoluto! Sebastião olhou em volta e viu a multidão atenta. Ele sentiu a pressão aumentar, um nó se formando em seu estômago. "Luísa, vamos sair daqui!" exclamou, buscando a saída, mas a multidão não permitia. Não havia espaço. E então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Um homem de terno negro avançou rapidamente, segurando um documento. "Você está errado!" gritou para o primeiro homem. "A família de Luísa não pode saber. A herança dela é pior do que todos imaginam." As palavras do homem reverberaram, e Sebastião sentiu que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. A multidão se agitou, os rostos se tornaram pálidos, e Luísa, olhando entre os dois homens, parecia confusa e aterrorizada. "Luísa, você não pode!" Sebastião começou. Mas era tarde demais. O homem de terno negro começou a desfazer as palavras do primeiro. E logo todos no metrô estavam com os olhos fixos nele. O que poderia ser mais horrível do que o que já foi revelado? E então ele arrancou o documento de sua pasta e disse: "A Tita! O nome dela está na lista dos desaparecidos e possui uma herança que envolve muito mais do que música." As palavras do homem deixaram todos em estado de choque. A ideia de que Luísa, a garota sonhadora que tocava piano no metrô, era parte de um enredo muito mais sombrio do que eles poderiam imaginar, tomou conta da mente de Sebastião. Ele sentiu seu coração acelerar enquanto tentava juntar as peças. "Luísa, isso não é verdade, certo?" ele perguntou. "Sua voz tênua." Mas ela olhou para ele com um semblante confuso, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça que ela mesma não entendia. Era nesse momento que ela fez uma escolha. Em um impulso, Luísa pegou o documento e leu em voz alta, fazendo ecoar as palavras na mente de todos ao redor. "Luísa Almeida, filha do famoso compositor, desaparecida em circunstâncias misteriosas, ligada a um caso de corrupção que envolve poderosos talentos." E tão repentinamente quanto começou, o metrô fez silêncio. Mas então, como se os fardos da verdade fossem insuportáveis, um grito partiu do fundo da multidão. "É mentira! Ela não é a única! Existe mais!" O grito causou uma onda de murmúrios inquietantes. Mais do que isso, sussurrou uma voz familiar. Era a irmã do ex-amigo de Sebastião. Seus olhos ardem com um misto de terror e revelação. "Olhe para seu passado, Sebastião. Você conhece mais do que imagina.
As lembranças começaram a girar na mente de Sebastião. Imagens turvas de um passado que ele nunca quis lembrar. Como se fosse uma claridade na escuridão, algo se iluminou. Ele finalmente percebeu que a história poderia estar se entrelaçando de maneiras que nem ele sabia. Luísa, o que mais você sabe? Pertencendo tanto a ele quanto a ela. A pergunta pairava no ar. A multidão, agora em pânico, se tornava um mar de rostos. Quantos segredos ainda estavam enterrados? E assim, entre o caos e os ecos do passado, Sebastião e Luísa se depararam com uma verdade devastadora. Talvez ninguém fosse quem realmente pensava ser. E com isso, entender o legado não seria apenas mudar seu futuro, mas também quis enterrar segredos que nunca deveriam ver a luz do dia. O que mais estaria prestes a emergir das sombras? Sebastião olhou ao redor, sentindo o peso daquelas palavras se instalando em seu peito como uma âncora. A multidão, que antes parecia um mar de rostos confusos, agora era um redemoinho de vozes ansiosas. Ele percebeu que cada murmúrio, cada olhar, havia se tornado uma carga insuportável. Luísa, precisamos sair daqui, pensava enquanto tentava puxá-la para longe daquela situação. Mas algo o deteve. Espere. A voz incisiva da mulher que havia surgido antes cortou o ar espesso da cena. Olhe para você, Sebastião. Você não se lembra de nada? As palavras dela eram como gritos na multidão, despertando interesses ocultos que pareciam pairar sobre eles. Ele franziu a testa, tentando processar. Lembranças distantes começaram a emergir, mas não tão claras. Luísa estava ao seu lado, os olhos arregalados, a confusão misturada ao medo. Ela não entendia o que estava acontecendo. Sebastião, quem sou eu realmente? O desespero em sua voz era palpável. O coração de Sebastião doía. Ele não tinha respostas. O que ele sabia era que aquela noite estava se transformando em um pesadelo. Então, como se tudo estivesse conspirando contra eles, o homem de terno negro avançou ainda mais, erguendo uma folha de papel amarelada, o rosto coberto por uma expressão de triunfo. A verdade está aqui. Então, ele começou a ler em voz alta. Luísa Almeida, uma parte de um legado que pode abalar fundações poderosas. E a verdade possui outras. Consequências devastadoras. E neste momento o tempo pareceu desacelerar. Em meio ao caos, uma explosão de luz surgiu de um canto esquecido da estação de metrô. Um estrondo ensurdecedor ecoou. E as pessoas começaram a gritar, se agitar. O pânico se espalhando como um incêndio florestal. Sebastião viu uma fumaça negra começar a subir, envolta em chamas. E o céu artificial da estação caiu em caos. Luísa deu um grito, as mãos cobrindo o rosto, enquanto as pessoas à sua volta corriam em direções opostas. O que está acontecendo? A voz dela tremia, e Sebastião, em um impulso, a puxou para perto, envolvendo-a da forma mais protetora que conseguiu. Fique calma, ele gritou, segurando sua mão. Mas o caos era completo. Ele estava apavorado. Como assim uma explosão? Como eram tão imprevisíveis os dramas que ali se desenrolavam? E o homem do terno negro? Ele estava sussurrando algo em meio à turbulência. Isso é só o começo, Sebastião. A verdade liberada precisa ser vista. A risada dele era fria, como uma lâmina em uma tempestade. O que significava tudo aquilo? Com todas aquelas questões queimando em seu coração, Sebastião buscou por respostas. Ele não podia deixar Luísa sozinha. Não agora. A fumaça se espalhava, obscurecendo visões e sufocando dutos de ar. As pessoas estavam saindo em desespero. Mas Sebastião encontrou um ponto fixo, Luísa. Ele trancou seus olhos nos dela, buscando uma resposta que não estava ali. Precisamos encontrar uma saída. Ele gritou, arrastando-a pela multidão. Em meio ao tumulto, um grito cortou o ar. E o ar ficou denso com o som de sirenes. É uma armadilha. Alguém quer que vocês fiquem aqui. O clamor veio de uma mulher na multidão, com expressões de pânico. Quem? Sebastião gritou, mas ninguém se virou para ouvir. Ele e Luísa estavam cercados. Cada segundo contava, e a sensação de opressão só aumentava. Como tudo isso se entrelaçava com o passado sombrio. O que mais estava escondido sob a superfície daquela história?
Luiz olhou para Sebastião, lágrimas escorrendo por seu rosto, seus medos emergindo como sombras em uma noite escura. Sebastião, eu não quero morrer aqui. A vulnerabilidade na voz dela o atingiu como um soco. E naquela fração de segundo, tudo se transformou. Eles não eram mais apenas um CEO e uma sonhadora. Eram duas almas perdidas em um mundo caótico. Então, enquanto uma luz brilhante ofuscava tudo à sua frente, Sebastião finalmente entendeu. A verdade estava mais próxima do que pensava. Luísa, talvez você seja a chave para tudo isso. Como ele poderia ter sido tão cego? Tudo estava se entrelaçando em um único e complicado nó. Que mistério estava prestes a ser desvelado? O que mais eles iriam descobrir ao atravessar as chamas do passado? E acima do tumulto crescente, enquanto uma verdade silenciosa começava a desmoronar, Sebastian sentiu que a resposta poderia estar mais próxima do que uma simples revelação. E tudo poderia mudar em um piscar de olhos. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, arrojañando la ciudad con tonalidades doradas y sombras alargadas. Sofía miraba a su alrededor, el peso del miedo empujando su pecho. El enfrentamiento final había llegado. Más allá, sombras conocidas se movían, pero su mente seguía en un torbellino de recuerdos y promesas rotas. Diego apareció, su rostro marcado por la tensión. Un nudo comenzó a formarse en su garganta. «Está a punto de suceder», murmuró, la voz temblorosa. La multitud, que había estado reprimiendo su respiración, ahora se unió en un murmullo creciente. ¿Serían ellos los héroes de la historia? ¿O solo una sombra más en el recuerdo de aquellos que lucharon? El enfrentamiento entre los dos bandos era inminente. Con cada paso hacia adelante, el frío le recorrió la espalda como un escalofrío. «No te atrevas a retroceder ahora», le gritó en silencio. La valentía estaba en el aire, pero todos sentían la presión del desespero apretando sus corazones. Cuando las voces comenzaron a levantar la tensión, un estruendo sacudió el escenario. La gente gritaba, algunos se precipitaban hacia atrás, buscando seguridad, mientras Sofía y Diego se mantenían firmes. «¡Por ellos!», gritó Sofía. Y la multitud estalló en un grito colectivo, pero en el fondo de su ser sabía que no todo acabaría bien. El caos estalló, luces brillantes, explosiones sonoras, un mar de emociones encontradas. Cada golpe resonaba como un eco en la memoria de todos los presentes. Sofía sentía el ardor en sus ojos cuando una ráfaga de humo la envolvió. «¡Diego!», gritó, alargando la mano hacia él. Pero todo se tornó confuso. Un torbellino de sombras y luces, hasta que de repente un silencio ensordecedor lo abarcó todo. Las últimas imágenes quedaron grabadas en su mente. Diego a su lado, mirándola con el dolor reflejado en sus ojos. «No todo está perdido», murmuró antes de que la oscuridad se tragara la esperanza. Despertó tiempo después, un dolor indescriptible en su pecho. La escena era desoladora. Aquellos que quedaron de pie eran sombras de sí mismos, con miradas que pedían respuestas. En su interior se albergaba una chispa. «Aquí estamos, juntos». Con un impulso, Sofía se levantó. «No podemos dejar que todo esto haya sido en vano», exclamó, mirando a su alrededor. Las cabezas comenzaron a sentir. Un fuego comenzaba a encenderse en los corazones de los supervivientes. Desde el fondo de su ser, una única palabra brotó: esperanza. Diego, aunque ausente, seguía presente en cada palabra que pronunciaba. «Siempre te llevaré conmigo», susurró al viento. Era un momento de despedida, pero también de renacimiento. Aquellos que quedaban sabían lo que debían hacer: seguir adelante. Así, en medio de la tristeza, surgió una nueva era. «Vamos a reconstruir», gritaron como un solo ser. La oscuridad había tocado sus vidas, pero juntos podrían desafiar cualquier sombra que viniera. Y aquí es donde te necesito. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias impactantes. Este es el momento de demostrar tu apoyo y pulsar el botón me gusta ahora. Tu acción alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace.
Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este mensaje de esperanza. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar esta comunidad. Juntos podemos crear algo increíble.